Boa noite. Que lindo. Sejam todos muito bem-vindos. Todos que estão aqui conosco, todos que também estão nos acompanhando através do Instagram. Tem alguém aqui pela primeira vez? Você! Ai, gente, hoje aqui pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida a respeito da nossa programação, a respeito das nossas atividades, nós temos todas as informações com os nossos voluntários e também através do nosso WhatsApp 3644-8610. E antes que a gente comece, eu quero também trazer o recado que a gente está em meio a toda uma arrecadação para a nossa festa de final de ano, para as famílias que são assistidas pela Fraterna, né? Então a Fraterna tem um trabalho social que é muito bonito e que a gente, no final do ano, a gente entrega para as famílias, além da cesta que a gente entrega todos os meses, a gente entrega também uma cesta de Natal, a gente vai ter também esse ano apadrinhamento de crianças, a gente tem várias maneiras de colaborar para que as famílias atendidas pela casa possam receber um Natal com muita alegria. E caso vocês tenham interesse em contribuir, todas as informações através do nosso WhatsApp, como eu falei, e também lá embaixo na nossa secretaria, comigo, com os outros voluntários. E os recados hoje são esses. E vamos fazer a nossa prece, Convido a todos a se sentarem de uma maneira confortável, descruzar os braços e as pernas, fechar os olhos. Respirar profundamente a essa energia abençoada dessa noite, nos conectando a Deus nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, a toda a espiritualidade aqui presente, aos nossos mentores individuais, eles que sabem aquilo que viemos buscar nessa noite. E que possamos assim nos sentir banhados pela energia de amor e de luz, de renovação, de fé, de esperança, limpando os nossos pensamentos, limpando os nossos sentimentos, para que a gente possa dar mais um passo na noite de hoje na direção do nosso mestre amado e de todos os ensinamentos que ele deixou para nós. Que assim seja, em nome de Jesus, graças a Deus. Eba, agora sim, vendo os rostinhos de vocês, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu fui a palestrante aqui já, mas eu não estava na programação, acabou que eu nem me apresentei, saí falando, toda atrapalhada, no final das contas deu tudo certo. Hoje eu estou oficialmente na palestra, então eu vou aproveitar e vou me apresentar com calma agora, com tudo mais planejado, né? Então eu sou Tânia Saggioro, estudei aqui na casa, me formei aqui na casa, sou monitora atualmente do Livro dos Espíritos, dentro do estudo da doutrina espírita. Aliás, aproveito a oportunidade para convidar quem quiser. As inscrições para nossa turma de 2024 já estão abertas, só procurar a secretaria, se inscrever. Nossas aulas vão começar no dia 19 de fevereiro. Estou atualmente também como diretora da área de ensino e é com muita alegria na noite de hoje que eu vou trazer esse tema: Deus, Jesus, o Espiritismo e eu. Eu quem? Eu
e vocês também, né? Nós, né? Seres humanos, né? Só que a questão, gente, é que assim, quando eu, né, que me vejo agora, neste momento, como palestrante espírita, né, dentro de todas as facetas do meu ser, e quando eu trago uma palestra como essa, né, essa palestra, ela não foi uma palestra que alguém falou pra mim, né, ai, Tânia, vai lá e fala sobre tal tema. Não foi uma palestra daquelas que eu começo a pensar um monte de coisa, eu começo a linkar um estudo que eu faço com outro, com outra coisa, e aí daqui a pouco, a hora que eu vi, eu escrevi uma palestra. Então pode ser que não faça muito sentido para vocês, porque é uma coisa muito louca o pensamento do ser humano, né? A minha intenção é que vocês entendam o meu raciocínio, mas pode ser que ele não seja muito lógico, porque às vezes nem para mim meu raciocínio é muito lógico, então vamos ver, qualquer coisa vocês me avisam, tá? E talvez, né, nessa parte Deus, Jesus, o Espiritismo e eu, talvez eu fale muito mais de mim do que eu fale de vocês. Eu vou procurar falar de uma maneira geral a respeito do que eu percebo em mim e do que eu percebo nas outras pessoas também, porque todo mundo aqui é ser humano, né? E a gente tem alguns aspectos em comum, mas pode ser que eu também fale alguma coisa que você não se identifique, né? E tá tudo bem também, a gente vai conversando sobre isso. E dentro dessa temática, qual que é o papel, né, do Espiritismo dentro desse tema? O Espiritismo, ele é justamente como se fosse a lente, como se fosse o óculos, como se fosse o instrumento, a ferramenta pela qual o meu convite hoje é que a gente passe a olhar para Deus, para Jesus e para nós, para cada um de nós, através do Espiritismo, né? Para a gente entender como é que o Espiritismo consegue nos ajudar a entender melhor Deus, Jesus e nós mesmos. Então vou começar falando sobre Deus, né? Para falar sobre Deus, Deus praticamente em todas as religiões, sejam elas, né, oficialmente religiões ou não, mas todas as maneiras de pensar Deus, normalmente elas interpretam Deus como sendo o rei, né? O soberano, o todo-poderoso, o criador. Até aí, tudo bem, né? Até aí, nenhuma novidade. Agora, se a gente parar para pensar, mas onde está Deus? Aí já começa a ficar mais complexo, aí já começa a ter algumas divergências. Se todo mundo, né, independente da religião, independente do ponto de vista, tratava Deus como sendo soberano, o criador, aqui quando a gente começa nessa parte de onde está Deus, já começa a ficar meio diferente, as respostas já começam a ficar mais diversas, né? E aí, a tendência natural, quando a gente pensa onde está Deus, é a gente pensar no céu, né? Até quando a gente vai se referir a Deus, ai meu Deus, o que a gente faz? A gente olha para cima, né? Porque é a nossa referência de onde está Deus. Só que daí eu quero que vocês tentam entender a minha linha de raciocínio da armadilha que isso pode ser, que é a seguinte: quando a gente coloca Deus lá no céu, a gente aqui, ó a gente aqui, gente, não sei se dá para enxergar muito bem os meus slides, mas ó a gente aqui, ó, desse tamanhozinho aqui, aonde? Aqui na Terra. Aí o que a gente tem? Deus lá, criador, e nós aqui, criatura. Pensa a distância enorme que pode começar a acontecer, porque Deus meio que fica lá no céu, e nós, criatura, a gente fica onde? Aqui, desse tamanhozinho, perto de toda a grandeza, né, de Deus. E aí, quando a gente às vezes para pensar nisso, Deus lá, criador, soberano, todo-poderoso, e eu aqui, criatura, pequenininha, bem aqui na terra, e Deus lá em cima, isso pode dar uma sensação de separação. Até porque se Deus está lá e eu estou aqui, como que fica isso? Qual que é a relação? Como que se estabelece, né, um relacionamento real com Deus com uma distância tão enorme como essa? E isso pode se tornar um grande desafio. E principalmente se a gente for pensar nos momentos de dificuldade que a gente vive na nossa vida, né? Seja ele uma doença,
seja ele um desafio emocional, um desafio em relação ao trabalho, um desafio em relação aos relacionamentos, um desafio entre todos que existem, que a gente atravessa na nossa vida, a tendência é que a gente ainda sinta mais essa separação. Quando a gente está passando por um momento difícil, parece mais ainda que Deus está lá e a gente está aqui. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando, gente? Foi o que eu falei, né? Às vezes eu estou falando mais de mim do que de vocês, né? E aí, se a gente for pensar nessa situação, Deus lá e eu aqui, passando por um monte de dificuldade e aquela sensação que muitas vezes Deus não está nem vendo. Às vezes a gente começa a pensar assim, né? Ah, mas Deus está ocupado com tanta coisa, né, gente? É guerra até, um monte de coisa acontecendo aí, apagão em um monte de casa aí. Quem sofreu com falta de energia elétrica esses dias, gente? Pensa, um bug geral, um monte de coisa. Deus está ocupado. Imagina que tanta coisa para Deus fazer e eu aqui? Não, Deus não está nem vendo. E aí entra uma das partes desse tema que eu falei, que é justamente o quê? A doutrina espírita. E para começar, a doutrina espírita ela já nos convida a repensar o nosso conceito sobre Deus. Ela já começa a querer mudar esse negócio de Deus. E que também não necessariamente é uma coisa fácil. Então, como que a doutrina espírita começa a trazer para a gente? A doutrina espírita, ela pega toda aquela imagem que a gente tem de Deus e quer dar uma outra coisa. Então, Deus, que às vezes quando a gente pensa, né, ai meu Deus, lá no céu, que automaticamente às vezes vem na nossa mente um senhorzinho barbudo, sentado no trono, lá na nuvem, com os anjinhos em volta, com um cajado às vezes na mão, né, que sabe aquela história, Deus está vendo, olhando tudo lá, o que a gente está fazendo? Vem a doutrina espírita e fala assim, não, mas não é isso não, você não entendeu direito, você entendeu, é outra coisa. E aí, a doutrina espírita traz pra gente, né, se a gente for pegar lá a pergunta 13 do Livro dos Espíritos, que Deus, Kardec pergunta, né, Deus é realmente imaterial, eterno, infinito, imutável, único, soberanamente bom e justo? E aí os espíritos ainda respondem assim para Kardec, olha, dentro do seu ponto de vista, ok, você está definindo Deus, mas Deus é muito mais do que sequer o seu cérebro consegue entender sobre ele, porque o seu cérebro é o seu cérebro e Deus é Deus, então não cabe Deus dentro do cérebro de um ser humano, né? Então, você ainda não está entendendo muito bem isso, mas tudo bem, você está indo bem, continua por aí que vai dar certo. Tá, aí a gente pensa, imaterial, não sei vocês, mas a minha cabeça já começa a bugar nessa hora, né? Porque pensa assim, imaterial, como que é uma coisa imaterial? Como que você imagina uma coisa que não tem matéria? Uma coisa eterna, uma coisa infinita, uma coisa imutável. Tá, mas é mais fácil imaginar um homem barbudo no céu, né, gente? De verdade, do que imaginar uma coisa imaterial, eterna, imutável. Ela vai ficando cada vez mais abstrata. E aí isso pode confundir ainda mais a nossa cabeça e dependendo do caminho que a gente levar, pode nos separar ainda mais de Deus, porque daí se a gente não está nem entendendo direito, aí piorou, pode afastar ainda mais, mas a ideia não é essa. Mas aí, se a gente ainda for pensar nesse aspecto do todo-poderoso e soberanamente justo e bom, tá, a gente não entendeu, né? Foi o que eu falei, ainda não entendi muito bem esse negócio de imaterial, de eterno. Como assim eterno? Uma coisa que não tem começo, que não tem fim. Mas tudo bem. Todo-poderoso, soberanamente bom e justo. E aí eu pego e olho para o mundo. Falo, soberanamente bom e justo? Com tudo isso aí que está acontecendo? Então ele é todo-poderoso, ou seja, capaz de fazer qualquer coisa, e bom e justo, e o mundo desse jeito, aí é capaz que a nossa cabeça buga de vez, porque a gente muitas vezes não consegue enxergar esse Deus no mundo atual. E aí pode ficar aquela pergunta, né? Ué, mas cadê Deus? Como que assim Deus? Eu acho que
Não, mas ele não está lá, não tem essa separação, mas então aonde que ele está aqui? E aí, se a gente for buscar as respostas dentro da doutrina espírita, se a gente for buscar as respostas dentro de Kardec, a gente tem a pergunta 4 do Livro dos Espíritos, que traz o seguinte. Kardec perguntou: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E aí os espíritos respondem assim, ó: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão o responderá. Ou seja, como que a gente pode ver Deus, né? O que a gente pode considerar que é a prova da existência de Deus? E aí, se a gente for pensar nisso, né, olhar para tudo que não é criação do homem e terá a resposta, isso me lembra uma história que é o seguinte: é uma história fictícia, tá, gente? Não é uma história real, não. De um suposto encontro de Deus com o homem, mas numa época que o homem já estava bem mais evoluído que a gente. Lá num futuro onde o homem já era muito mais tecnológico, sabido, detentor de todo conhecimento, de toda a ciência, já estava dominando várias coisas lá o homem. Aí o homem se encontrou com Deus, né, o ser humano, quando eu trago aqui homem, né, representando o ser humano, encontrou com Deus e falou assim: seguinte, Deus, quero te lançar um desafio. Aí Deus falou: tá bom, qual é o desafio? Eu já estudei bastante, eu evoluí, eu cresci, eu aprendi, eu dominei todas as ciências. E eu tenho certeza que eu sou capaz de criar um ser humano a partir do barro muito melhor do que aquele que você criou. Você não criou o ser humano do barro, Deus? Eu consigo criar um ser humano do barro muito melhor que o seu. Aí Deus falou para ele: verdade, tá bom. Só que então você precisa criar seu próprio barro. Simples assim. Então percebe? Não dá. Deus é Deus. E até o barro é criação de Deus. Tudo é criação de Deus. E é assim que a gente acaba percebendo a presença de Deus. Então a gente vê Deus como? Justamente através da obra de Deus. Justamente através de tudo aquilo que não foi a gente que criou, né? E se a gente parar para pensar na beleza disso e na imensidão disso, a gente pode ver a Deus até quando a gente olhar no espelho, olhando para nós mesmos. Porque se a gente for parar para olhar as inúmeras funções que o corpo humano está fazendo exatamente nesse momento, que a gente não precisa nem pensar, e tudo funcionando, a gente respirando, sem nem pensar sobre isso, o nosso coração batendo, os nossos órgãos funcionando, o nosso sangue circulando, todo o nosso sistema nervoso funcionando. E a gente normalmente não para perceber o quanto isso é uma mágica, né? Por assim dizer, de tanta beleza, de tanta perfeição, e que muitas vezes a gente nem se dá conta. E às vezes a gente fica perguntando: cadê Deus? Cadê Deus? Mas onde que Deus está? Sendo que Ele pode estar justamente dentro de nós. E só para a gente ter uma ideia, né? Para a gente sair um pouco de nós e dar uma olhada em tudo que tem aí por fora. Essa imagem, ela é da Via Láctea. A Via Láctea é a nossa galáxia. A galáxia é onde está o sistema solar, onde está o nosso planeta Terra. E só para vocês terem ideia de uma estimativa, né? Porque a gente não tem o número exato, mas a estimativa é que a Via Láctea, que é só a nossa galáxia, apenas a nossa galáxia, ela tem de 200 a 400 bilhões de estrelas. Pensa nisso. E, ainda por cima, outras estimativas dizem que o universo tem centenas de bilhões de galáxias.
Pensa esse número, é um número que a gente não consegue nem escrever. Eu não consigo nem escrever. Centenas, bilhões de galáxias, que cada uma delas, se for parecida com a nossa, 200 bilhões de estrelas. Imagina quantas estrelas existem. E dentro da nossa estrela, que é o Sol, quantos planetas que orbitam dentro desse sistema, que é só o nosso, que é só o solar. Ufa! Tem muita coisa. Muita coisa. Só que mesmo assim, seja olhando para nós ou seja olhando para fora, a gente precisa treinar esse nosso olhar para reconhecer Deus na criação. É um treinamento, não é uma coisa automática. Parece que o nosso olho, ele vai mais para a dúvida, ele vai mais para incredulidade do que até pelos próprios esses dados que são impressionantes. A gente passa por isso. Ah, Tânia, tá bom, né? Mas e em relação à minha situação, que eu estou vivendo lá na minha casa? É por isso que precisa desse treinamento. O treinamento do nosso olhar para reconhecer Deus na criação. Porque quando a gente olha para coisa bonita, é fácil reconhecer Deus, né? É fácil reconhecer Deus. Quem aqui já viu um ultrassom de um bebezinho? Opa! Saiu. Vou pôr de novo. Quem aqui já viu um ultrassom, gente? Ai, na hora que o coraçãozinho bate. Ai, é fácil reconhecer Deus, né? Numa coisa dessa, na hora que você vê, você fala, gente, é um milagre. É um milagre da vida acontecendo. Quando a gente vê, assim, tem a possibilidade de ver aquele monte de peixe colorido, com tantas cores diversas, com tanta... Aí você fala, ai, quando você vê uma natureza linda, é fácil ver Deus, assim, né? Mais fácil, né? Ficar diante de tudo aquilo e falar, nossa, olha como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso. Mas o difícil mesmo é enxergar Deus em toda a criação. Porque se Deus é imaterial, eterno, imutável, soberanamente bom e justo e tudo mais daquilo que a gente falou, ele não está só na parte boa da criação, ele está em toda a criação. E aí está justamente o nosso desafio, a parte que a gente tem que treinar o nosso olhar. Para essa parte é fácil. E aí, Kardec, né, eu sou muito fã de Kardec, porque eu acho que mais difícil do que as respostas são as boas perguntas, né? E Kardec trouxe na pergunta 10 do Livro dos Espíritos. Todo esse comecinho do Livro dos Espíritos, tá, gente? O capítulo 1º, do livro 1º, bem o comecinho, tem um subtítulo que fala só sobre Deus. De tanto que a gente precisa ainda entender esse assunto. E na pergunta 10, Kardec pergunta assim, ó: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Olha que pergunta. Que pergunta interessante. O homem, né, ser humano, consegue compreender a natureza íntima de Deus? E olha a resposta dos espíritos. Não. Falta-lhe para tanto um sentido. Como assim, né, gente, um sentido? Falta um sentido? Foi o que os espíritos falaram. Então tá bom. Então vamos pensar nos nossos sentidos. Visão, audição, tato, paladar, né? Se a gente for pensar nos clássicos, dos sentidos que a gente aprende na escola. A gente não consegue perceber Deus, então, por esses nossos sentidos. E se a gente for olhar, na verdade, para os outros seres da criação, né, que não são o homem, a gente pode perceber o quanto esses nossos sentidos são limitantes, porque um cachorro escuta muito melhor que a gente, sente cheiro muito melhor que a gente, enxerga melhor que a gente, ou seja, percebe como realmente, né? Acho que não falta só um sentido pra gente, falta um monte de coisa pra gente, porque outros animais têm uma percepção totalmente diferente da realidade do que a nossa, por causa dos sentidos que eles têm, que são diferentes, mais apurados que o nosso, né? Mas aí a gente pode pensar assim, né? Ah, Tânia, mas o que nos limita é o corpo, então, né? Porque os sentidos, eles estão no corpo. Agora, quando eu for espírito, então vai dar certo. Quando eu for espírito, eu não vou ter os sentidos, e aí eu vou conseguir, então, entender, compreender, ver a Deus. E aí, ó que interessante. Pergunta 244 do Livro dos Espíritos.
Os espíritos veem Deus? E aí olha o que os espíritos responderam para Kardec. Somente os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Aí, se a gente for parar para pensar, né? Por que eu coloquei aqui, né? Uma asinha, uma aureolinha, né? Porque a gente tem essas imagens na nossa cabeça, né? O que é um espírito superior? Um espírito superior é aquele que muitas vezes é como se fosse um anjo, né? Mas é aquele espírito, para o espiritismo, para a doutrina espírita, não tem anjo. O que tem? Tem um espírito que ele evoluiu, ele se desenvolveu, ele aprendeu e ele se tornou um espírito puro, um espírito superior. Através do quê? Do aprendizado. Ele não foi criado perfeito, né? É assim como nós, né? Vamos um dia chegar a espíritos superiores, né? Mas na doutrina espírita não tem esse negócio de asa, não tem isso. Mas a imagem que a gente tem na nossa cabeça é essa, né? Por isso que eu coloquei ela aí. E se a gente for parar para pensar, né? Espírito superior. Tem algum, gente, espírito superior aí? Olha, mais uma vez só posso falar por mim, né? Tá longe, gente. Tá longe de ser espírito superior. Eu não tô ainda espírito superior. Falta ainda, como diria minha avó, né? Tem que comer muito arroz e feijão ainda para chegar lá. Ainda falta. Ainda falta muito, pelo menos para mim. Então, se nós, né, no caso eu, não sou o espírito superior ainda, então eu não consigo nem ver Deus, nem compreender Deus, não consigo. Agora, oi, desculpa. Ah, legal, vai ter sorteio hoje, hein, gente? Para quem tá aqui, ó, que maravilha, no final da palestra tem sorteio. Sorteio do Evangelho segundo o Espiritismo, ó. Então, ó, fica aí, hein? Fica aí, não perde não. Como eu ainda não sou um espírito superior, nem vejo, nem compreendo Deus. Então tá explicado por que eu não consigo, por que buga ainda a minha cabeça algumas coisas que o Livro dos Espíritos fala, porque eu ainda não consigo compreender totalmente. Então o que cabe a mim? Aonde que eu vou me apegar naquela pergunta lá para ver se eu consigo ampliar o meu horizonte em relação a Deus? Nessa parte, ó, os espíritos inferiores sentem e adivinham a Deus. Como assim, né, gente? Como assim? Como que eu, já que eu não tenho sentido, como que eu faço então para sentir? Porque não é com o tato, né? Então como que a gente faz isso? E aí, se a gente for parar para pensar em sentir Deus, sentir vem de dentro. Sentir, ó, quando a gente até, às vezes a gente fala, nossa, eu tô sentindo, às vezes a gente até põe a mão assim no peito, de tanto que é uma coisa que vem de dentro da gente, né? Agora, adivinhar vem de fora. Como assim vem de fora? Vem de tudo aquilo que chega até nós. Vem através, né, das coisas, das pessoas, das circunstâncias, das situações, das mensagens, do papelzinho do biscoito chinês, né? Às vezes vem alguém e fala alguma coisa, às vezes você abre uma mensagem de um livro e às vezes vem. Só que daí a gente tem que ficar como? Como que a gente fica com esse negócio daquilo que chega até nós? A gente tem que ficar investigando, tentando entender, né? Porque, não sei vocês, mas eu às vezes não entendo de primeira, não. Às vezes vem um negócio e eu falo, nossa, mas será? Será que Deus ouviu mesmo aquilo que eu falei? Tá trazendo a resposta no biscoito chinês? No para-choque do caminhão? Por que essa pessoa me mandou essa mensagenzinha de WhatsApp bem agora? Será possível? Então a gente tem que ficar investigando. A gente tem que ficar tateando. A gente tem que ficar presente no momento presente, muitas vezes, para tentar entender se aquilo que eu tô percebendo, se é realmente aquilo, porque a gente fica tentando interpretar. Ou sou só eu, gente, que sou a doida de tentar interpretar as coisas que acontecem? Por que aconteceu isso? É para eu ir por aqui ou não é por aqui, por ali? Aí às vezes eu falo assim, ai Deus, não tô entendendo não, Deus, desenha aqui para mim, desenha porque eu não tô entendendo, me ajuda aqui que eu não tô entendendo. E Deus é tão bom que às vezes até desenha, né? Aí eu vou fazer Evangelho no Lar, abro o livro, ai meu Deus, quem aqui toma tapa na orelha do Evangelho? Ó, vai ter um Evangelho para sorteio hoje aí, ó. Quem não tem Evangelho vai ter oportunidade de fazer o Evangelho no Lar e ver
perceber essas sincronicidades, né? Essas coincidências, né? Como assim coincidências? Será que existem coincidências, né? Pois é, segundo a doutrina espírita, não existem, não. E a gente precisa ficar atento, perceber. E aí, se a gente for pensar nessa parte de ficar atento para entender o que Deus quer comunicar para nós, a gente chega no quê? A gente chega em Jesus. Ai, gente, olha esse Jesusinho, que fofo aqui que eu achei. A gente chega em Jesus. Eu coloquei uma asinha nele e uma aureolinha nele, só para a gente entender o quê? Que Jesus já é espírito puro, espírito superior, né? O nosso modelo, é o nosso guia, o mais superior que veio para a Terra até hoje, né? Só que para outras religiões, para outras interpretações de Deus e de Jesus, acham que Jesus e Deus é a mesma coisa. Vocês já ouviram falar isso? Ah, Jesus e Deus. E aí isso também é uma outra coisa que às vezes, né, eu falo, mas como assim? Deus é Jesus? Jesus é Deus? Isso fica meio confuso. E o que a doutrina espírita fala sobre isso? Que Deus é Deus, é o Criador. E Jesus não é Deus. Ele é o mensageiro de Deus. Ele é uma criatura, assim como nós, mas não tão assim como nós, né? Porque coloquei até uma asa nele aqui, uma aureolinha, para a gente entender que o negócio de Jesus é outro patamar. Mas ele veio, esteve aqui na Terra, com a gente. E aí, então, qual que é a visão espírita sobre Jesus? Que Jesus foi criado assim como nós. Como assim, Tânia? A criação espiritual de Jesus, né? Foi criado simples e ignorante, como espírito, assim como nós. Ai, já fiquei animado, né? Pelo menos teve a mesma origem, né? O negócio tá longe ainda, mas pelo menos já achei um ponto em comum, semelhanças entre nós e Jesus. Já deu para dar uma animada aqui. Além disso, evoluiu antes mesmo da criação do nosso próprio espírito. Então Jesus, se ele foi criado como nós, ele teve que percorrer um caminho para se tornar esse espírito puro, para se tornar esse espírito superior. E ele evoluiu quando, né, gente? Quando eu estava dormindo lá, quando eu estava moscando aí na vida? Não tinha nem sido criado, porque Deus cria a todo momento. Então Jesus já estava evoluindo já, e eu ainda estava no projeto ainda. Nós, né, estávamos no projeto de Deus ainda. Além disso, Jesus participou da criação do planeta Terra. Olha que lindo isso, gente. Se a gente for pegar o livro A Caminho da Luz, fala sobre a criação do planeta, criação mesmo do planeta, criação mesmo, tipo a massa, sabe, que foi criada, e aquela parte de como foi criado, a vida e tudo mais. Jesus já estava lá. Olha que maravilha. Quanto tem a Terra, o tempo de criação da Terra? Não lembro agora, esqueci. Mas Jesus já estava lá, já era superior, né, gente? Porque pensa, se a gente está aqui ainda preocupado em cadê Deus, Jesus já estava lá na formação do planeta. Pensa isso, já era Jesus. E é o governador do nosso planeta. O que quer dizer? Que ele cuida, gente, ele cuida do nosso planeta. Pensa assim, né? A gente sabe quando a gente faz uma coisa, né? A gente, às vezes, sei lá, não sei se alguém aqui pinta, se alguém aqui toca música, se alguém aqui escreve livro, se alguém faz alguma obra de arte com cerâmica, ou alguém faz um crochê, faz um tricô, ou tem um filhinho, né? A gente fica assim, ai, coisa mais linda do mundo, ó, fui eu que fiz. Pensa Jesus com o nosso planeta. O que você fez de bom? Ah, eu fiz um crochê maravilhoso que eu dei de presente para minha sobrinha. E você? Eu fiz um planeta. Fiz um planeta. Quer ver o planeta que eu fiz? Imagina. Se a gente tem orgulho do crochê que a gente faz, né, gente? Da tela que a gente pintou lá, né? Do desenho torto lá que o nosso filho faz. Imagina Jesus com o planeta. Já deu pra gente subir de nível também, né? Pensando, né, no carinho, na dedicação que Jesus tem por nós e pelo nosso planeta, né? E além disso, ele veio aqui para a Terra. Pensa, ele veio para a Terra, gente. Ele veio, encarnou aqui como ser humano, para atualizar vários conceitos nossos, né? Vários. Um deles foi sobre justamente o conceito de Deus, que antes era de um Deus, aquele lá, né, do trono, sentado na nuvem do céu, que julgava, que punia, que tinha um certo amor, né, mas também estava lá no olho por olho, dente por dente. E Jesus veio para dar uma atualizada nesse conceito de Deus. E ainda por cima, olha que interessante, Jesus era judeu, mas o próprio povo judeu não reconhece Jesus como sendo o Messias prometido. Isso é uma outra coisa que a minha cabeça buga também.
Mas como assim? Mas não nasceu lá, gente. Mas estava lá. Não, mas não é só profeta. Eu falo, tá bom, é profeta, mas como assim? E aí eu fico pensando, né? Mas então, qual que é a diferença, né? Por que a gente considera então que Jesus não é igual aos outros profetas, assim como os judeus, né? Porque a nossa religião, ela tem base judaica. E por que é diferente então pra gente? Por que a gente virou cristão? Por que a gente não continuou judeu? Qual que é a diferença? Por que Jesus pra gente não é profeta também? Porque pra gente ele é o Messias prometido. E aí é interessante a gente pensar que Jesus também veio aqui para a Terra dentro da visão espírita para atualizar o nosso conceito justamente sobre a morte. Olha que coisa interessante. Porque, diferente dos outros profetas e diferente de vários outros espíritos muito sábios e muito importantes que vieram antes de Jesus, porque teve todo um caminho até Jesus chegar aqui e todos foram importantes dentro desse caminho. Todos morreram. E Jesus também morreu. E Jesus morreu bem morto, né, gente? Pelo amor de Deus, que quando começa assim essa época de final de ano, como passa aqueles filmes lá de Jesus, tanto que sofreu, torturado, e carrega a cruz, e chibatada, e coroa de espinho e tudo mais. Depois ainda, quando tava lá pendurado, e espadada lá, pelo amor de Deus, morreu bem morto. O corpo de Jesus morreu bem morto, acabou, coitado. É ruim até de ver, não consigo nem olhar. Mas, o que ele fez depois de tudo isso, gente? Ele apareceu, continuou falando, apareceu em vários momentos. Então Jesus veio trazer que a morte, do jeito que a gente pensava, ela não existe, porque a morte, ela é só do corpo. Porque o corpo de Jesus estava morto, né, gente? Não dá pra pensar, né, que tipo, alguém tem alguma dúvida que Jesus morreu? Com tudo aquilo que ele sofreu, judiação? Estava morto. Mas apareceu, como que apareceu? Então percebe essa diferença? Ele continuou ensinando. E aí algumas religiões falam sobre a ressurreição e que a doutrina espírita traz como reencarnação. Que a doutrina espírita traz sobre nós, espíritos que somos imortais, assim como Jesus. Ai, a morte não existe, né, gente? Nossa, a morte não existe? É um conceito que você fala, Tânia, mas a gente está numa casa espírita, isso é meio óbvio. Então, não é tão óbvio assim. Não é tão óbvio assim. Talvez se fosse, toda a nossa maneira de viver seria diferente. E olha que coisa mais bonita ainda. Jesus, em toda a sua envergadura espiritual, prometeu justamente o quê? Um consolador. Ele sabia que a gente ia entender tudo errado que ele falou. E falou mesmo assim. Percebe a generosidade? A gente não quer falar duas vezes a mesma coisa para a pessoa que pergunta, né? A pessoa pergunta uma vez, você fala. Aí a pessoa pergunta de novo, você fala, oh, mas quantas vezes eu vou ter que falar para você entender? Quantas vezes? Vou ter que anotar? Não, Jesus falou e ainda sabia que a gente ia distorcer, sabia que a gente ia esquecer e mesmo assim ele falou. Ai, a paciência, né? Espírito superior é outra coisa, né, gente? É outro nível. E ele prometeu um consolador, que justamente quem é? A doutrina espírita. Ó que maravilhoso, o nosso instrumento para que a gente enxergue a nós mesmos, a Deus e a Jesus. E aí, a gente pensa, né? Ai, mas o espiritismo é o consolador prometido. Ah, então agora eu vou lá na casa espírita porque eu vou ser consolada. Só que não. Nem sempre é isso que acontece. Porque a consolação que a doutrina espírita traz, ela nem sempre é de pegar no colo, de passar a mão na cabeça e falar assim, ah, vai ficar tudo bem, amor, fica tranquilo, ó. Fica tranquilo, porque quando você morrer, você vai lá pro céu tocar harpa. Não, a doutrina espírita não faz isso não. A doutrina espírita, ela traz uma consolação, mas que é baseada no entendimento. Ela não é baseada naquela consolação, né, de às vezes pegar no colo. Ah, vai ficar tudo bem. A doutrina espírita, ela fala assim, ó, vai ficar tudo bem, mas depende de você. Aí você fala, mas não tem outro jeito. Não tem outro jeito não, amor. Entende? E ainda por cima, a quem muito é dado, muito será cobrado. Aí você falou, mas como assim? Como que não tem outro caminho?
Se alguém descobrir outro caminho, me conta. Peço isso até para os meus alunos, inclusive. Falo, olha, gente, descobriu outra maneira, por favor, me avisa. Eu preciso saber, porque até agora eu não descobri. Mas tudo bem, né? O esclarecimento já é um começo de consolação. Vamos então achar o consolação, né, dentro desse esclarecimento. E qual que é esse esclarecimento, né, que a doutrina espírita traz? Ela traz um esclarecimento que ajuda a gente a encaixar Deus no mundo. A gente consegue fazer com que faça sentido ele ser imortal, ele ser imaterial, ele ser soberanamente bom e justo, e ainda por cima está acontecendo um monte de coisa esquisita no mundo. Já ajuda, né? Porque pelo menos entender essa parte, ufa, vamos entender, né? E como? Aonde? Aonde que a gente tem isso dentro da doutrina espírita? A gente tem vários nos livros, na codificação toda falando sobre isso. Quando explica, por exemplo, pra gente que Deus criou as leis. Uma delas, que a gente conhece muito bem, né? Causa e efeito, ação e reação, que a gente normalmente usa, né? Do jeito que eu falei, não sei quem estava aqui na outra palestra, né? Que eu falei assim... Não, acho que foi no Evangelho Dominical que eu falei. Nem sei onde mais que eu falei, gente. Normalmente a gente usa a lei de ação e reação assim, né? Ah, Deus está vendo o que essa pessoa está fazendo. Deus é justo. O mundo dá voltas. Normalmente é assim que a gente usa. Só que é uma lei que serve para todo mundo, né? Não é só para os outros. É para nós também. E a gente tem lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro dos itens 4 ao 10, as causas das aflições. É um capítulo maravilhoso. Convido vocês a lerem. Que ele fala sobre as causas atuais das aflições, porque nem tudo é o chiclete que a gente grudou na cruz lá atrás. Tem as causas atuais da aflição, que a gente planta aqui, colhe aqui mesmo, já vai colhendo, já vai recebendo as consequências da lei de ação e reação, mas tem também sobre as causas anteriores da aflição, explica direitinho lá no capítulo 5. Inclusive, pra gente tentar entender melhor, é como se a gente viesse aqui para a Terra para fazer um intensivão, né? Como se fosse assim, entra a nossa parte aqui, né? Aqui entra o eu, entra o nós, né, dentro de tudo isso. É como se a gente tivesse, vamos supor que a gente está na escola e a gente tem 100 páginas de lição de casa atrasado. 100 páginas. Aí chega a professora e fala assim pra gente: seguinte, amor, o que você prefere? Você prefere fazer meia página por dia e demorar 200 dias para terminar a sua lição, ou você prefere fazer 10 páginas por dia e terminar em 10 dias? Aí aquele dia a gente acordou corajoso, né? Tem dia que eu acordo mais corajosa. Aí esse dia eu falei assim, não, vou logo fazer 10 páginas de lição por dia. Dou conta, que é isso, Tânia? Você é mulher ou você é um saco de batata? Você aguenta, vamos lá, 10 páginas por dia. Aí a gente vem aqui pra Terra com toda uma programação linda, 10 páginas por dia de lição de casa, pra, fazer um intensivão. Mas a gente chega aqui, aí se depara com tudo isso que tá acontecendo no planeta, aí a gente fala assim, não, gente, não vou dar conta não, vou conseguir não, que ideia é essa? Deus não gosta de mim, tá tudo errado, onde que tá Deus, onde que tá tudo, como que foi tudo isso, como que eu vim parar aqui, eu nem pedi pra nascer, como que é isso? Mas aí vem a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa de consolação, que traz no próprio capítulo 5, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz ainda o bem ou o mal sofrer, porque tem gente que fala assim, né? Ah, não, você vai para a terra, você sofre e vai ficar tudo bem, porque você já pagou seus pecados tudo lá na terra. Aí vem a doutrina espírita e fala assim, sabe de nada, inocente, não vai, não é só chegar lá na terra e sofrer, não, amor. Ainda tem o bem ou o mal sofrer. Não é só sofrer, não é de qualquer jeito que você sofrer que você vai estar avançando na lição de casa, não. Você precisa ainda por cima saber, até sofrer você precisa saber, até para sofrer tem técnica. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque dependendo do jeito que eu sofrer, eu não aprendi nada, eu não aproveitei a encarnação. Então, o bem sofrer é na resignação e o mal sofrer é na revolta. Ai, aí que foi, né? Quem aqui já ficou revoltado com Deus? Como vocês acham que eu vim parar aqui?
porque a asinha começou a brotar nas costas. Não foi. Mas não foi mesmo, falta muito ainda. E aí, né, para que a gente atravesse essas aflições com resignação, aproveitando as oportunidades, a gente tem aqui uma mensagem nesse item 18 do capítulo 5, que é de Lacordaire, de 1863, que eu vou ler aqui para vocês, ó. Para que a gente atravesse as aflições da vida com resignação, que é o que a gente quer, né, gente? Vamos fazer essa encarnação valer a pena? Vamos combinar aqui todo mundo? Vamos lá? Quem tá comigo, gente? Aqui. Vamos? Vamos ou não vamos? Vamos? Então vai lá, 1, 2, 3 e... Vamos! Agora eu gostei de ver, né? Se tiver alguém dormindo, cutuca aí, né? É a hora do vamos, hein, gente? Todo mundo junto aqui, ó. Vou ler pra vocês, ó. É necessário para que a gente atravesse as aflições da vida com resignação, que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. E ele ainda continua: quando vos atingir um motivo de dor ou contrariedade, então serve até para aquela hora que a gente fala, não creio. Então contrariedade também serve, não é só dor. Tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. Ah, que bonito isso, né, gente? Você fala, nossa, Tânia, muito lindo isso. Mas como que faz esse negócio aí de se levar acima da circunstância? Porque quem que acha fácil aqui? Na hora que tá, porque é na hora que o negócio tá ruim, né? Porque é na hora da dor ou da contrariedade. Porque é fácil a gente se elevar acima das circunstâncias quando tá tudo bem, né, gente? Tá vendo como Deus é maravilhoso? Deus é maravilhoso. Olha toda aqui minha vida tranquila agora. Olha eu aqui de férias no Nordeste, maravilha aqui. A gente acha Deus maravilhoso, mas não é. A dificuldade é justamente se elevar acima das circunstâncias, justamente no momento de dor. É aí que faz a diferença, para que a gente aproveite a encarnação, né? E como que a gente faz isso, gente? Tem como? Primeiro, a maneira que eu encontrei, principal, de acordo com tudo que eu estudei na doutrina espírita até hoje, é a gente começar a se identificar com a nossa verdadeira identidade. O que eu quero dizer com isso? Você não é o seu pensamento. Você não é o seu sentimento. Você não é. Você também não é o seu corpo. Você é o quê? O espírito que habita esse corpo. Você é a consciência por trás do pensamento, a consciência por trás do sentimento e a consciência por trás do corpo. Isso é tão verdade que você consegue observar seu próprio pensamento. Você não observa seu pensamento? Quem que observa o pensamento? Se você fosse o pensamento, como que você ia observar o pensamento? Como que você observa o sentimento? É porque você não é o sentimento, você é a consciência por trás, da mesma maneira que a gente observa o corpo. Assim que muitas vezes a gente consegue, como se a gente estivesse saindo, se elevar acima das circunstâncias, enxergar mais do que tudo aquilo que está acontecendo, está trazendo para a gente de estímulo físico, mental, emocional. A gente é mais do que isso. A gente é o espírito. Ter isso em mente, né? A verdadeira vida é a do espírito. Ter o conceito certo sobre Deus. Por quê? Porque enquanto a gente ficar pensando, porque Deus vai me punir, porque eu tô aqui, porque eu tô pagando preço, ou enxergando as coisas dessa forma, a gente não tá ainda com o conceito certo de Deus, de bondade, de amor, de justiça. Até justiça a gente não entende direito ainda. A gente acha que a justiça é a do justiceiro, não é a justiça de Deus. O conceito certo de Deus pode fazer com que a gente passe a se enxergar como um filho amado de Deus, que é quem realmente a gente é, a nossa identidade. E muitas vezes olhando para quem? Para o outro.
Porque às vezes, se eu não estou conseguindo me elevar acima das minhas circunstâncias, é porque eu estou tudo ali muito com as minhas coisas. A minha dor, o meu sofrimento, a minha casa, o meu trabalho, a minha falta de dinheiro, a minha situação, eu estou olhando só para o meu. É por isso que eu fico ali, ó, identificada com o meu corpo, meu pensamento, meu sentimento, minhas dificuldades, minha coisa, porque eu estou só no meu ali, ó. Meu. Ufa! Eleva o seu pensamento olhando para o outro. O que será que o outro está passando? Como que eu posso ajudar o outro? Aí às vezes a gente pensa assim, né? Ai, Tânia, como que é isso? Como que eu consigo olhar o outro? Tudo isso, gente, percebe que acaba sendo... Trazer todos esses conceitos, tudo que eu falei até agora é tirar do nosso racional, porque o nosso racional muitas vezes entende essa linha de raciocínio que eu estou trazendo, mas é passar a viver como se isso fosse real, é fazer com que isso vire sentimento, é sentir. Gente, a morte não existe. Sentimento. Parece que a hora que bate assim a verdade, você fala, nossa, muda a maneira de enxergar a vida. Se não mudar, é porque ainda não internalizou. É porque tá só aqui, tá só no racional. A gente tem que fazer descer para o nosso sentimento, trazer para o nosso coração. E aí, essa parte de sentir, para que a gente possa, dentro das nossas limitações e também das nossas possibilidades, sentir e adivinhar a Deus, eu penso que uma forma muito boa de sentir a Deus é a gente... acalmar, né, os nossos pensamentos, né, porque eu não sei a mente de vocês, mas a minha mente é uma tagarela. Imagina, fica tendo ideia de um monte de coisa, e um monte de coisa que tem para fazer, e lista da tarefa, e um monte de coisa. Jesus amado, se eu não, eu precisava colocar minha mente no cantinho da disciplina lá da Super Nani. Meu Deus, como é complicado. Então parar, estar presente no momento presente, cabeça, sentimento, espírito no mesmo lugar do corpo. Isso para mim é um desafio enorme, não sei para vocês. Se alguém for bom nisso, me ajuda. Outra maneira que eu acho que é bom e que às vezes eu uso de artifício para sentir Deus e que eu quero compartilhar com vocês. Ela é justamente o quê? Ela é a música. Ai, gente, quem gosta de música? Quem gosta? Quem chora quando ouve música bonita, gente? Ai, eu choro que vem no coral. Aí às vezes me colocam para apresentar aqui na frente uma pessoa que vem cantar. Pensa no mico. Se você pensar que você pagou o mico, você vai lembrar de mim com a cara desse tamanho. Muito obrigado pela sua presença aqui, chorando por causa da música. É isso. Mas eu quero, mesmo assim, eu quero compartilhar com vocês o trechinho de uma música que toca muito o meu coração. Com certeza, ou bem provável que vocês já conheçam. E não tem problema conhecer, a ideia é conhecer mesmo. Mas se não conhecer, essa música se chama Sonda-me. Talvez vocês conheçam. Vê se vocês conseguem ouvir aí. Tá dando pra ouvir? Tá alto demais? Quem quiser fechar os olhos, para que a gente possa sentir de verdade. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o
bonito, né, gente? Quem conhece essa música? Usa-me, Senhor. Percebe como quando a gente se abre, Deus está sempre à nossa disposição. É questão da gente se abrir para sentir. E aí, se a gente for pensar nessas palavras dessa música, em tudo que ela significa, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. E sabe o que é mais bonito de tudo de Deus? O que é mais bonito de tudo, que toca de verdade o meu coração, é que Deus não espera você ser perfeito para te usar. Essa eu acho que é a verdadeira benevolência, sabedoria e misericórdia de Deus em relação a nós. Porque Ele não espera você estar pronto, Ele não espera você estar perfeito. Ele te usa agora, se você querendo ou não. E quer ver a prova disso? Eu citei na outra palestra, mas eu não tinha o número. Pergunta 540 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a ação dos espíritos na natureza. Você fala, nossa, mas não tem nada a ver, né, Tânia? Tem a ver, porque tudo tem a ver com tudo. Tudo tem a ver com tudo. E aí, olha o que o Livro dos Espíritos fala nessa pergunta 540. Estabeleçamos uma comparação. Considera essa miríade de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras provendo as suas necessidades e sem suspeitarem que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. E é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo mais primitivo até o arcanjo, que também começou por ser um átomo. Então, para que a gente saia daqui, eu quero convidar vocês a saírem daqui se permitindo sentir a Deus nas coisas mais simples, no funcionamento do seu corpo, na hora que você olha no espelho, na comida que você está fazendo, no abraço que você dá em alguém da sua casa, na hora que você tiver você com você mesmo, se elevar acima das circunstâncias e do que a gente consegue ver aqui, para realmente abrir esse caminho, para que você perceba a beleza, a magia que acontece todos os segundos e que você se sinta assim, amado por Deus. Sinta todo o amor que Deus tem de verdade por você. Obrigada. E vamos fazer nossa prece de encerramento? Mais uma vez, convido vocês a se sentarem confortavelmente, respirarem fundo.
agradecendo, Senhor, por todas as bênçãos que acontecem na nossa vida diariamente e que às vezes, dentro da correria do dia a dia, dentro das circunstâncias, dentro das situações, dentro da rotina, que às vezes a gente nem percebe. Nos ajude, Senhor, nos fortaleça para que a todos os instantes da nossa vida e principalmente nas situações difíceis, que a gente possa ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, para que a gente possa assim sentir a Deus, sentir a presença de Deus, sentir a presença dos nossos amigos espirituais, que a gente possa ser assim a cada dia um pouquinho mais terreno fértil da boa semente, que a gente possa adubar com todo amor, com todo carinho, o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa consciência, para que assim a gente se sinta cada vez mais próximo de Deus e consiga interpretar todas as situações que chegam até nós de uma maneira diferente e renovada. E que a gente possa assim também nos enxergar da mesma maneira que Deus nos enxerga, como seres inteligentes da criação do planeta Terra, filhos amados de Deus, cuidados, amparados, valiosos e importantes. E que a gente possa, com esse sentimento, levar isso para onde a gente for e espalhar para as outras pessoas, espalhando muito amor, muita luz e muita paz. Em nome de Jesus, graças a Deus. Muito obrigado por estarem aqui comigo, conosco nessa noite. Obrigado a todos que nos acompanharam através do Instagram. Essa palestra ela vai ficar gravada nas nossas redes sociais. Então, se vocês gostarem, divulguem para as outras pessoas e espero que a gente possa estar juntos na quarta-feira da semana que vem. Ai, verdade! Ainda bem que eu tenho os universitários aqui. Vamos ter o sorteio. Eu vou encerrar então aqui a live, tá bom? Meus queridos do Instagram, pena que vocês não estão aqui, porque agora vai ter sorteio. Quarta-feira que vem, quem sabe vai ter sorteio. Obrigada, até semana que vem. Tchau! E para quem tá aqui...